Graça e paz, meus irmãos. Ainda em pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 6. Suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 6, vamos ler a partir do verso 1. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 1. A igreja localizou a passagem. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. E um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? E disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. E ao descambar do dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. O mar começava a empolar-se, agitado por um vento rijo que soprava. E tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Até aqui a palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento. Chegamos a um momento chave do ministério de Jesus. A rejeição começa a aumentar. O capítulo 6 do Evangelho de João, que é um dos capítulos mais longos desse evangelho, vai nos relatar a crescente oposição ao ministério de Jesus, mas agora não apenas em Jerusalém e não apenas diante das autoridades religiosas judaicas, mas do próprio povo. Os galileus que seguiam a Jesus e que viram seus milagres, começam gradativamente também a se escandalizar com o ensino de Jesus. Isso, evidentemente, essa rejeição não é tema da nossa mensagem de hoje, ela é tema da próxima mensagem. Mas os milagres que Jesus realiza, esses 2 milagres, esses 2 sinais que nós lemos aqui, multiplicação dos pães e peixes e andar por sobre as águas, mar da Galileia, esses 2 sinais são a base das quais depois os discursos de Jesus que serão feitos vão gerar uma rejeição. As pessoas até esse momento, quando elas veem esses sinais, elas o seguem. Elas veem algo imaginável, multiplicação de pães, andar por sobre as águas. Mas quando Jesus oferece uma interpretação destes fatos,
povo trocado. Mas nessa manhã, eu quero focar então nesses dois sinais. Vamos ver em algum momento de história. Já ouvimos falar também de uma história em que Jesus caminha por e a tempestade, inclusive, acalma após a sua caminhada por. Ela faz parte, essas duas histórias fazem parte do nosso imaginário. E vocês perceberam pela quantidade de versículos que temos, que não são histórias muito longas. O evangelista não se preocupa em dar grandes detalhes, mas elas têm profundo significado para a igreja e para as nossas vidas hoje, no século XXI. Então eu gostaria de meditar nessas duas histórias e falar um pouco das aplicações que elas têm. E nas aplicações, hoje nós focaremos um pouco mais do nosso tempo desse sermão nas aplicações para os nossos dias. Mas vamos ao texto então, e a primeira história, o primeiro sinal, o primeiro milagre que nós vemos narrado essa noite é talvez um dos mais extraordinários do ministério de Jesus, a multiplicação de pães e peixes. A Bíblia nos diz que então Jesus estava já na Galiléia. Ele sai de Jerusalém, onde foi proferido o discurso que nós pregamos aqui semana passada, um discurso que também provocou ampla rejeição dos judeus, mas agora ele vai para a Galiléia, a sua região natal, a sua terra natal. Ele é de Nazaré, e Nazaré fica na Galiléia. A Bíblia nos diz que ele atravessa o mar da Galiléia, e inclusive João esclarece que esse mar da Galiléia também é chamado de mar de Tiberíades. É um nome que os imperadores, foi dado, é o nome pelo qual os romanos conheciam esse lugar, enquanto que os judeus costumavam chamar de Mar da Galiléia. Após a destruição de Jerusalém, prevaleceu este último nome aqui, Tiberíades. Então, quando João escreve o Evangelho, provavelmente o uso que se dava geograficamente, a nomenclatura que se usava era mais Tiberíades. Por isso ele bota essa explicação. Jesus atravessa o Mar da Galiléia, que é o de Tiberíades, porque os seus leitores na época conheciam este mar por esse nome. Mas após esse esclarecimento e essa localização, bom, o Mar da Galiléia, se vocês já tiveram oportunidade de ver um mapa de Israel, vocês sabem, né? Israel é um país minúsculo. A terra de Israel é uma região pequena, muito pequena. Ir de Jerusalém até a Galiléia é mais ou menos como ir de Porto Alegre a Torres, e olhe lá, talvez um pouco menos. É uma distância bastante curta, ainda que nos tempos antigos isso fosse uma distância longa, exigia alguns dias de viagem. E o Mar da Galiléia, apesar de se dizer Mar da Galiléia, ele não é um mar, ele é um lago. É simplesmente um lago. Quando nós vamos para o nosso litoral ali, nós passamos pela região de Osório, tem aquelas lagoas bastante extensas. O Mar da Galiléia ele não é muito maior do que aquela lagoa. A Lagoa dos Quadros ou Lagoa dos Barros, agora eu não me lembro o nome. Não é necessariamente um mar. Mas na linguagem hebraica, às vezes a palavra para mar ela designa um grande volume de águas. E os judeus encaravam aquilo como realmente um lugar que o mar no mundo antigo ele às vezes representava o caos, né? Representava as forças da natureza indomáveis. E o Mar da Galiléia ele tinha uma característica, ele não era um lago pura e simplesmente um lago com águas mansas, tranquilas e pacíficas. Às vezes aconteciam tempestades terríveis por causa da geografia da terra da Palestina. O Mar da Galiléia ele ficava abaixo do nível do mar e ele era cercado por colinas que estavam mais ou menos no nível do mar. Isso fazia com que muitas vezes vinham ventos daquela altitude mais alta e se encontravam com o vento quente que havia lá embaixo e gerava tempestades. E quando alguém está no meio deste lago, aquelas tempestades elas são terríveis. Parece inclusive que o mundo está acabando para quem está lá num pequeno barquinho de pesca em meio a tudo isso. Mas, apesar de tudo isso e apesar dessas tempestades imprevisíveis, o fato é que o Mar da Galiléia ele era amplamente usado. Vocês conhecem pelas histórias bíblicas, as pessoas pescavam, os discípulos de Jesus, alguns deles eram pescadores, e inclusive se usava como meio de transporte para ir de uma cidade a outra que ficava às margens daquele lago. Era mais fácil do que viajar por terra. E Jesus ele atravessa o mar, e a ideia aqui é que ele vai para um lado do Mar da Galiléia que seria uma região em que não era um território predominantemente judaico, mas um território em que sim, haviam judeus, mas também haviam gentios habitando ali. O que hoje é conhecido como Colinas de Golã, possivelmente, que pertencia à Síria, uma área em disputa entre Israel e Síria, é possivelmente nesta região aí
que este milagre acontece, que este milagre é situado. Jesus, ele cruza, ele está nesse lugar e uma numerosa multidão o seguia, é o que diz o texto bíblico, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos. O Evangelho de João, vocês sabem, ele não narra todos os milagres, todas as curas e todos os sinais de Jesus. João, ele seleciona cuidadosamente alguns dos sinais. Mas nós vimos recentemente no capítulo 5 ele curando um coxo, um paralítico em Jerusalém. E evidentemente que essas notícias se espalham e o povo então seguia e o povo queria ver sinais. Ou seja, o povo estava ali, ele queria ver mais coisas, queria receber talvez algum tipo de bênção, né? Especialmente na cura de enfermos. Pensamos aqui numa época em que não havia serviço médico, as pessoas não tinham acesso à medicina, a única esperança, muitas vezes, que elas tinham era um curandeiro ou alguém que transitasse e pudesse oferecer alguma solução mágica ou sobrenatural para o seu problema. E, portanto, elas vão atrás de Jesus em busca de curas. Mas Jesus, em meio a essa multidão, o Evangelho de João não diz, mas os outros evangelhos dizem que ele ensinava as multidões. Ele usava essa ocasião para ensinar, mesmo sabendo que muitas vezes as multidões não estavam atrás dele pelos motivos corretos. Ele mostrava compaixão, ele mostrava amor pelas multidões e as ensinava. Mas ele também, evidentemente, depois de tudo isso, Jesus, como ser humano, ele cansa. Ele sente o cansaço e o verso 3 nos diz que ele sobe um monte e ali se assenta com os seus discípulos. Possivelmente para descansar, possivelmente também para se fugir um pouco da multidão, ter um período de descanso, ter um período de meditação, ter um período de comunhão com Deus, porque se ele não tiver também o relacionamento com o Pai, que é a fonte de todo o seu ensino, ele não terá o que comunicar ao povo. Portanto, ele precisa também ter os seus momentos a sós com Deus. Ele se retira para o monte, está lá com seus discípulos, mas João nos diz, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. O esclarecimento de João, ele aparentemente não pode parecer irrelevante, mas não. João, ele menciona este fato com um propósito muito específico. A Páscoa era o momento, a festa máxima dos judeus. E era aquele momento em que havia o zelo nacionalista no seu nível máximo. Por quê? Porque se relembrava a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, a formação de Israel como nação, como um povo independente que cuida da sua própria vida. Essa era a celebração da Páscoa, é uma ideia de libertação, é uma dádiva que eles recebem de Deus, mas é um momento também de fervor nacionalista. E é, portanto, também aquele momento em que os ânimos estão mais acirrados, em que o povo deseja ardentemente a libertação da opressão romana, da opressão das nações estrangeiras sobre o povo de Israel. E a Páscoa o João relembra isso porque muito provavelmente essa multidão que estava por ali também estava se dirigindo a Jerusalém para celebrar a Páscoa. O judeu piedoso em algum momento deveria ir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E todos aqueles que tinham posses, condições e tempo faziam isso anualmente. Essa multidão que está ali, portanto, ela provavelmente está transitando também em direção a Jerusalém. E o que Jesus vai fazer aqui, neste momento, vai recapitular o que aconteceu há 1500 anos atrás, quando Deus liberta o povo de Israel da escravidão do Egito. Os milagres e os sinais que Jesus fará aqui e o ensinamento que ele fará depois estão mostrando que Jesus é maior do que Moisés. Jesus, ele tem a condição de prover algo maior do que o maná no deserto que Moisés proveu. Jesus também tem a condição não apenas de abrir o mar, mas de andar por sobre as águas. Atributo esse que nem mesmo Moisés pôde fazer, porque andar por sobre as águas somente Deus o faz, nenhum ser humano faz. Mas continuemos ao texto. É tempo de Páscoa, portanto, o que Jesus vai fazer aqui, ele quer recapitular a Páscoa, ele quer relembrar a Páscoa, ele quer mostrar que a libertação que houve para Israel é uma libertação que está chegando agora novamente. A libertação de Israel da escravidão do Egito apontava para algo maior e esse algo maior estava chegando ali naquele momento. E Jesus, portanto, ele vê a multidão que vinha ter com ele e ele se dirige a um dos seus discípulos, Filipe, e pergunta:
onde compraremos pães para lhes dar a comer? E veja, Jesus não tinha nenhuma dúvida quanto a isso, e ele sabia que não precisava comprar pães, porque ele estava prestes a fazer um grande sinal, mas o texto bíblico nos diz que ele dizia isso para o experimentar. Jesus está provando, está testando os seus discípulos, e aqui Filipe é mencionado nominalmente, os outros evangelhos não mencionam o nome do discípulo, mas aqui ele é mencionado. Vejam, os discípulos não sabiam que estavam sendo testados, não sabiam que a sua fé estava sendo provada. Coloque-se no lugar dos discípulos. Há uma multidão, e essa multidão aqui nós podemos calcular, a Bíblia fala em 5.000 homens, porque naquele tempo as mulheres não eram mencionadas, nem as crianças. Então possivelmente havia 15, 20 mil pessoas. Uma quantidade de pessoas gigantesca. E aí imaginem vocês que Jesus se direciona a vocês e pergunta: o que nós vamos fazer? E vem aquela pergunta: poxa, né, já vimos Jesus fazer tanta coisa, mas o que ele quer dizer com isso? E será que ele pode resolver isso de fato? Porque, veja bem, alimentar 15 mil pessoas, por que ele faria isso também, né? Supondo que ele possa, por que ele faria isso? Será que ele de fato quer fazer isso? Por que ele está me perguntando onde vão comprar pães para essas pessoas? Evidentemente que isso não vai acabar bem. Não tem o que fazer, nós não temos como, as circunstâncias não nos permitem alimentar essa multidão. Mas Jesus pergunta e a resposta de Filipe mostra uma certa incompreensão. A resposta dos discípulos como um todo, que estão concordes com essa resposta, não há uma compreensão exatamente do que Jesus pode fazer ou do que ele vai fazer. A resposta é, verso 7, respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. E 200 denários de pão, os irmãos, dizem os estudiosos, isso é mais ou menos o equivalente a 8 meses de trabalho de um trabalhador que recebe assim mais ou menos o que seria o salário mínimo. Nos tempos bíblicos as pessoas não recebiam salário mensalmente, elas recebiam diariamente, eles eram diaristas. Então, façam mais ou menos um cálculo aí, o salário mínimo. Hoje, as pessoas geralmente ganham mais que um salário mínimo, mas o salário mínimo hoje está o quê? Quase 1.400, né? E, bom, 8 meses de salário mínimo, né? Então, mais de 10 mil reais. Ele está dizendo assim, olha, nem 10 mil reais seriam suficientes para a gente comprar um pouquinho de pão para todo mundo. Era uma quantidade expressiva, os discípulos, eles andavam... eles eram nômades, eles não tinham um trabalho estabelecido, eles dependiam muitas vezes de doações. Evidentemente que eles provavelmente não teriam essa quantidade de dinheiro, né? E se tivessem, muito provavelmente isso seria uma má versação dos recursos que eles tinham, porque eles tinham outras necessidades e não simplesmente alimentar uma multidão que está ali, que está desprevenida e que não trouxe comida, né, para a sua viagem, para acompanhar Jesus. Mas o fato é que Jesus quer alimentar aquela multidão e os discípulos, a resposta dos discípulos é inadequada. Ela expressa, portanto, não sei, não tem o que fazer e nós não sabemos o que fazer. Mas André, o verso 8 vai dizer, um dos seus discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Parece que os discípulos resolveram procurar, eles queriam encontrar uma solução humana e natural para o problema e procuraram pessoas que tivessem alimentos para compartilhar, e o que eles encontraram é um menino, um rapaz, um adolescente talvez, com 5 pães, 2 peixes. Evidentemente que é uma quantidade absolutamente irrisória. E aqui eu faço uma observação. Existem pessoas que tentam demitologizar a narrativa. Eles tentam dizer que não houve aqui uma multiplicação de pães sobrenatural. Eles vão dizer que, na verdade, Jesus aqui ele fez um ensinamento ético sobre a importância de compartilhar. E que as pessoas, então, compartilharam o seu lanchinho para a viagem, porque no mundo antigo as pessoas faziam viagens de vários dias e elas levavam um lanchinho com elas, né? E isso era para a viagem inteira, mas Jesus deu uma lição e ensinou que nós somos todos irmãos e devemos compartilhar, e as pessoas tiveram coragem de compartilhar a comida que era para a viagem, e assim todo mundo se alimentou, e foi uma lição de compartilhamento, uma lição ética de amor.
Por incrível que pareça, eu já vi crianças tentando explicar essa narrativa dessa maneira, porque algum pastor que não crê em Jesus Cristo, só pode ser um incrédulo, ensinou essa explicação para a criança. Mas definitivamente não é isso que o texto bíblico está dizendo. O texto bíblico claramente quer mostrar que algo sobrenatural acontece aqui. Não é uma lição de bons modos, não é uma lição sobre como ser bonzinho com as pessoas e compartilhar o que você tem. Ainda que isso possa ser importante e seja uma dimensão ética da fé cristã, o que Jesus faz aqui é prover o alimento, como o resto do capítulo 6 de João vai deixar muito claro. E por isso as multidões o seguem, porque ele provê o alimento. Ele não faz com que as pessoas compartilhem, mas ele cria a partir do pouco que há, ele multiplica. Ele faz, portanto, um milagre, um sinal. Então, essas explicações secularizadas, elas não têm nenhum valor diante da narrativa bíblica, porque não é isso que Jesus está fazendo. O que ele está fazendo é um milagre, é um sinal, porque ele quer mostrar para o povo que ele tem o poder sobre a criação e que ele é aquele que provê o pão diário como provedor de todas as coisas, mas também um pão que está acima e além do pão diário, que é o pão espiritual que dá a vida eterna. Sobre o pão espiritual falaremos na próxima semana. Mas continuando a narrativa, há apenas 5 pães, 2 peixinhos, e aí Jesus dá uma ordem. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. E vejam uma observação aqui: havia naquele lugar muita relva. É muito provavelmente uma reminiscência de João. João, já idoso, escrevendo esse evangelho, ele lembra. Aquele milagre foi tão impactante que ele lembra que a grama estava verde. E a grama só poderia estar verde naquela região semidesértica da Palestina se fosse, de fato, a época de primavera, portanto, um período anterior à Páscoa, quando então o sol ainda não tinha queimado o pasto e o inverno ainda não havia matado. Havia relva verde. O apóstolo ele tem aquela lembrança na sua memória, tinha uma graminha bonita, e aí todo mundo pôde se assentar na relva verde porque se tornou mais confortável, não era simplesmente terra, não era pedra, mas era uma grama que permitia que as pessoas se sentassem confortavelmente. Ele está relembrando, portanto, de detalhes, não é um mito, não é uma história construída, mas são detalhes que ele relembra da experiência que ele teve décadas atrás, quando este fato aconteceu. E ele diz: fazei o povo assentar-se, porque havia muita relva, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Os outros evangelhos eles nos dão mais detalhes de que foram agrupados em grupos de 50, de 100. Ou seja, pensem novamente, pensem comigo, mais ou menos 20.000 pessoas. Ninguém sabe o que vai acontecer e Jesus dá uma ordem. Se assentem. Imaginem vocês os discípulos e coloquem-se no lugar dos discípulos. Vocês iriam obedecer? A ordem de Jesus não faz sentido, não tem comida. Mas Jesus está dizendo, sentem-se para comer. E ainda, organizem-se. Jesus faz com que se organizem os discípulos. Não é uma coisa assim, dá um estalo de mão e todo mundo se assenta. Não, tem 20.000 pessoas numa área territorial provavelmente grande e os discípulos têm que ir lá controlando as pessoas e dizer, sentem-se, sentem-se. E as pessoas também provavelmente... Para quê? Mas os discípulos obedecem. Quer dizer, os discípulos eles não têm uma fé plena, eles não sabem o que vai acontecer. Talvez eles não confiassem na multiplicação, mas mesmo assim, diante do mistério, eles obedecem. Eles podem pensar, minha fé é fraca, mas Jesus mandou, eu vou fazer. Eles fazem. Talvez, aqui eu estou especulando, eu não sei o que passou na cabeça deles, mas talvez eles estivessem contrariados. Talvez eles estivessem pensando, que perca de tempo. Parecendo um idiota aqui pedindo para fazer essas coisas e o que vai acontecer aqui? Será que vamos passar uma vergonha? Será que o pessoal vai se revoltar? Vejam, mesmo eles creram, a sua fé está sendo provada. Eles obedecem à ordem de Jesus, mesmo que ela pareça não fazer sentido nenhum naquele momento. Muitas vezes, a palavra de Deus, o próprio Deus fala conosco e Ele requer coisas que no mundo em que nós vivemos não fazem sentido. Pode parecer que nós vamos fazer um fiasco. O mundo vai olhar para nós e vai dizer que ridículo. Não faz sentido. À luz dos nossos valores hoje, muitas atitudes nossas não fazem sentido.
E às vezes, intelectualmente, nós pensamos, refletimos e pensamos assim, de fato, não parece fazer sentido. Mas Jesus disse, eu creio em Jesus, talvez eu não veja um resultado que eu espero, mas eu vou obedecer igual. Quando nós obedecemos a Cristo, as coisas acontecem. E é o que, de fato, todos obedecem, todos se sentam. E aí, então, o verso 11 nos diz que Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também, igualmente, os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, ou seja, muita comida, não é um bocadinho de pão, um pedacinho do pão da Santa Ceia, um pedacinho do carne, não. Comida, fartura. Quando eles estavam fartos, Jesus ainda disse, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. E eles juntam, talvez simbolicamente, 12 cestos. 12 tribos de Israel, 12 cestos. Deus é o provedor e Ele provê não somente o que nós necessitamos, mas muito mais do que aquilo que necessitamos. E os 12 cestos que apontam para as 12 tribos, ou seja, por todo o povo de Deus. O povo de Deus, Deus cuida do seu povo e Deus provê todo o sustento necessário ao seu povo. Nada faltará ao seu povo. E o Salmo 23, portanto, é uma grande verdade. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Há uma provisão. Jesus está mostrando que Ele pode prover. Ele provê o alimento físico. E não apenas Ele provê o necessário, mas Ele provê com fartura. E novamente aqui, assim como na transformação da água em vinho, o primeiro sinal de Jesus, novamente aqui nós vemos que está sendo antecipada uma realidade futura. O reino de Deus está chegando e o reino de Deus é o quê? É uma festa com fartura. Ainda que a comida seja uma comida humilde, pães de cevada, que era o pão que o pobre comia, e mais peixinhos, não era um banquete de carnes gordurosas ou vinhos envelhecidos, como fala Isaías, mas era a comida necessária e suficiente para o povo. E Deus provê e provê em quantidade abundante, Deus provê e provê fartura, porque no reino de Deus é assim, Deus dá para o seu povo muito mais daquilo que eles pedem e daquilo que eles esperam. A provisão que Jesus tem para o seu povo é maior do que nós podemos imaginar. Vocês conseguem imaginar o que significa a vida eterna? A gente até pensa racionalmente um conceito, né? Uma vida sem fim. Mas vocês conseguem internalizar isso? Conseguem internalizar a glória de estar na presença de Deus e de ver Deus face a face na pessoa de Cristo? Vocês conseguem? Não, não conseguimos. Porque é algo que está além da nossa compreensão. Mas de fato, é algo tão glorioso, é algo que nós nem sequer conseguimos almejar direito de tão glorioso e grandioso que é. O milagre da multiplicação nos aponta para essa realidade futura que já chegou. Cristo está dando ao seu povo aquilo que ele precisa, mas ele dá além daquilo que nós pensamos ou imaginamos que precisamos e que pedimos e que queremos. A bondade de Deus, portanto, fica manifesta nesse milagre. Mas acontece tudo isso. O povo vê, e imaginem a reação do povo. Os discípulos vão distribuindo e como isso aconteceu, né? A gente não sabe se eles pegaram 5 pães e iam compartilhando e aquele pão não acabava, ou eles cortavam um pedaço e o pedaço crescia de novo, não sei. A gente não sabe graficamente como isso aconteceu. Mas o fato é que o pão não acabou, as pessoas se alimentaram, aquilo foi extraordinário. E qual a reação do povo? O povo entendeu tudo errado. O sinal não foi suficiente para que o povo tivesse fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. Mas o povo encara Jesus, por um lado, como um grande profeta, mas eles misturam também o conceito com o de rei, ainda que Jesus fosse rei, mas eles querem, verso 14, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Possivelmente eles associam Moisés, que nos libertou a Páscoa, ele nos libertou da escravidão do Egito, ele nos libertou, nós ganhamos a nossa independência, ganhamos uma terra, ganhamos o alimento no deserto, porque ele deu o alimento do céu, o maná, e agora está aqui o novo Moisés. Mas esse Moisés é talvez como um rei. Então vamos pegá-lo, fazê-lo rei, vamos a Jerusalém e derrubar todo mundo, tirar, expulsar aquela liderança corrupta e garantir a nossa libertação novamente.
O verso 15, sabendo Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eles queriam que Jesus fosse o rei humano, o Messias libertador político. Eles queriam que Jesus provesse o pão, eles queriam que Jesus provesse a libertação política, eles queriam a solução imediata dos seus problemas. E encaravam Jesus desta maneira. Mas eles não haviam entendido que Jesus não era esse tipo de rei e não era esse tipo de libertação ainda que ele estava prestes a proclamar. E percebam vocês a tentação que Jesus passa aqui. A mesma tentação de Satanás no deserto agora volta, porque a multidão quer arrebatá-lo como rei. A multidão quer fazer com que ele perca o foco da sua obra messiânica e salvadora e troque isso pela glória humana, terrena e passageira da libertação política. E vejam, arrebatá-lo. Meio assim, se ele não quiser, nós pegamos ele à força e levamos. Vocês acham que isso é pouca coisa? É talvez uma das maiores tentações que o ser humano pode passar. Poder, glória, honra, respeito, popularidade. Mas Jesus vê isso e o que ele faz? Ele foge. Ele vai a um monte, os outros evangelhos nos dão um detalhe de que ele vai orar. Ele vai sozinho para o monte e vai pensar o que está acontecendo. E vai relembrar que o seu propósito não é esse. E os atos continuam, e aí nós temos o segundo sinal da nossa manhã. Verso 16. Jesus foi para o monte, sozinho, os discípulos ficaram lá. E em meio a tudo isso, ao descambar do dia, ou seja, estava anoitecendo. Estava chegando a noite, fim de tarde. Os discípulos então desceram para o mar da Galileia, vão em direção a Cafarnaum. Tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus não viera ter com eles. Os discípulos tinham confiança. Conhecemos o mar da Galileia. Alguns de nós são pescadores, não precisamos ter medo. Vamos de noite mesmo, porque nós somos navegadores experientes, vamos cruzar esse mar. Jesus não veio ter conosco, mas depois ele vem, ele pode ir caminhando, ou pode pegar um outro barco, carona com outra pessoa. Vamos indo para Cafarnaum, nós mesmos, mesmo que esteja anoitecendo. E eles vão, e a princípio as coisas estavam indo bem, mas de uma hora para outra, verso 18, o mar começa a empolar-se, agitado por um vento rijo, aquele vento que vinha lá das altitudes, descia e dava aquele choque de ar quente com ar frio e gerava uma tempestade. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, ou seja, em meio à tempestade, eles haviam navegado esses 25 a 30 estádios, é mais ou menos uns 5 quilômetros. Eles estavam a 5 quilômetros da margem. O Mar da Galileia, para cruzar ele de um lado ao outro, às vezes tem 10, dependendo da forma como é cruzada, 10, 15 quilômetros. E no meio da tempestade, evidentemente, se havia vela no barco, essas velas não serviam para nada, dependia do remo. O fato é que veio uma tempestade, um vento rijo que soprava, e eles, em meio àquela tempestade, depois de navegar, não chegavam no lugar, mas eles viram então Jesus andando por sobre o mar, se aproximando do barco. Evidentemente, João diz aqui, eles viram Jesus, mas João está falando aqui, está narrando em retrospectiva. Agora ele sabia que era Jesus, mas no momento eles veem alguém se aproximando. Eles veem uma figura andando por sobre o mar, em meio a uma tempestade. Imaginem o quanto isso pode ser apavorante. Hoje mesmo, nós mesmo conhecendo as histórias de Jesus andando sobre o mar, se nós estivéssemos aqui no Rio Guaíba, no meio de uma tempestade, e víssemos alguém vindo em direção a nós andando por sobre as águas, nós ficaríamos apavorados. Imaginem vocês, então, a situação dos discípulos que nunca tinham ouvido falar de um milagre semelhante, porque nunca nenhum ser humano andou por sobre as águas. Mas eles veem alguém andando por sobre o mar, se aproximando do barco, e eles ficam, então, evidentemente, eles ficam possuídos de temor. E agora o que vai acontecer? O que é essa pessoa? É um fantasma, um espírito, é uma ilusão? É uma aparição de Deus? Eles poderiam pensar, uma teofania, uma manifestação de Deus. Mas se nós vermos Deus, nós vamos perecer, porque ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. E é isso, o pavor. Mas Jesus lhe disse, sou eu, não temais. E eles então de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino.
A narrativa de João ela é bem curta, ela não é tão detalhada como nos outros evangelhos. Mas aqui, novamente, João menciona este milagre nesse contexto porque ele quer novamente mostrar e recapitular os passos do Êxodo. Jesus é aquele que é maior que Moisés. Moisés abriu o mar vermelho para o povo passar, mas Jesus passou por cima das águas, ele caminhou sobre as águas. Isso nem Moisés fez. E ninguém faz. Nenhum ser humano pode fazer uma coisa dessas, apenas Jesus Cristo. Inclusive, aquelas músicas de que se não se abrir, eu vou passar por cima das águas, esqueçam isso, meus irmãos. Isso é até uma heresia. Quem anda por cima das águas é Deus. O livro de Jó nos fala de Deus como aquele que está por sobre as águas. O Salmo também dá a entender essa ideia. Nunca um ser humano qualquer. Jesus, ao andar por sobre as águas, está novamente mostrando que ele não é um ser humano qualquer. Ele não é um profeta qualquer. Ele não é um milagreiro qualquer. Ele não é só uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Ele é o próprio Filho de Deus. Por isso ele pode andar por cima das águas. E assim como o povo passou por sobre águas turbulentas do Mar Vermelho, agora ele anda por sobre essas águas do mar turbulento e salva o seu povo. Os discípulos que estavam ali no barco, prestes a perecer em meio àquela tempestade, ele salva os seus discípulos, porque quando ele entra no barco, os discípulos o reconhecem de bom grado e logo o barco chega ao seu destino. Vejam, eles viram, se apavoraram com o que viram, mas quando Jesus fala, quando a sua boca abre, quando a sua palavra vem em direção aos discípulos, eles reconhecem Jesus. E a expressão de Jesus, sou eu, no grego ego eimi, e é uma tradução do hebraico, eu sou o que sou. Um dos nomes, uma das formas pelas quais Deus se apresentava no Antigo Testamento. Muito se discute se aqui Jesus quis retomar essa forma de Deus falar de si mesmo. Eu sou o que sou. Eu sou, eu sou. Talvez sim, talvez não. Muito provavelmente aqui é propositalmente ambíguo. Ou seja, ele quer dizer, Jesus está simplesmente dizendo assim, sou eu. Ou seja, sou Jesus, aqui ó, sou eu. Não fiquem com medo, sou eu. Não é um monstro, não é uma aparição, não é um demônio, não é um fantasma, sou eu. Provavelmente é isso que Jesus quer fazer, mas também, ao mesmo tempo, quando ele diz sou eu, isso também evoca algo mais profundo, que é o próprio Deus se auto-manifestando. E na medida em que os discípulos veem que é o próprio Jesus, o temor cessa. Eles reconhecem. Comentando sobre isso, séculos atrás, Calvino, no seu comentário, ele escreve uma verdade muito, muito interessante. E ele diz o seguinte: João põe diante de nós, como num espelho, que gênero de conhecimento de Cristo nós podemos obter sem a palavra. E que vantagem colhemos de tal conhecimento? Vejam, porque se ele se apresenta como uma demonstração singular da sua divindade, nós nos vemos no universo de imaginações. Cada um de nós forma para si um ídolo para si em vez do próprio Cristo. Ou seja, Calvino está dizendo, se nós vemos uma aparição de Deus, a nossa mente pode interpretar isso de qualquer maneira. Ela pode ver isso, inclusive, como algo maligno, como algo ruim, e nós tememos, nós criamos um ídolo. Num primeiro momento, os discípulos veem aquilo ali e temem. Eles veem algo meio divino, mas eles têm medo, eles não reconhecem Jesus, eles não reconhecem o Filho de Deus ali. Isso por quê? Porque eles estão apenas vendo algo, vendo uma aparição. Agora, Calvino continua, depois de ver assim vagueado o nosso entendimento, isso é imediatamente seguido de temor e confusão e terror do nosso coração, porque nós apenas vimos algo. Mas, quando ele começa a falar, então nós granjeamos da sua voz um conhecimento claro e sólido. Então a alegria e deleitosa paz dominam nossas mentes, porque há um grande peso nessas palavras. Sou eu, não tenham medo. Ou seja, quando Jesus fala, quando a sua palavra vem até nós, aí nós vemos o Deus verdadeiro. Não basta simplesmente ver fatos, acontecimentos, sinais, milagres. É a palavra de Deus quem nos revela quem Deus é. Cristo é a palavra de Deus, mas quando ele fala, é que nós o conhecemos efetivamente. Quando ele interpreta os seus sinais, quando ele interpreta aquilo que ele faz,
A palavra de Deus tem o poder. E por que vocês acham que nós pregamos domingo após domingo aqui, expomos a Escritura? Porque é a palavra de Deus que nos mostra quem Deus é. É mais do que milagres, mais do que acontecimentos extraordinários. Os milagres podem ser mal interpretados, como de fato foram pelo povo, que quis pegar Jesus à força e colocá-lo como um libertador político. Mas, quando Deus fala pela sua palavra, Ele nos faz entender os milagres que Ele faz. Ele nos faz entender os seus propósitos redentores e salvadores. E assim Ele orienta a nossa fé. E assim nós podemos encontrar alegria e não pavor. Nós podemos adorar o Deus verdadeiro e não um ídolo falso que é a nossa mente e a nossa imaginação. Eu quero encerrar então essa mensagem com as nossas aplicações. Eu tenho aqui 3 aplicações. E a primeira nos fala da abundância e do cuidado da providência divina, ou seja, o cuidado de Deus pelo seu povo no presente e no futuro. Deus nos dá tanto, e o milagre da multiplicação dos pães nos aponta para isso. Ele nos dá tanto, até mais do que nós almejamos, como eu falei ali. A fartura que houve naquela refeição nos mostra que Ele dá muito mais do que pedimos ou imaginamos. Eu posso pensar então nos nossos desafios que nós enfrentamos. Talvez seja essa a situação de vocês: emprego, endividamento, não consegue comprar aquilo que talvez fosse necessário para a sua família, não consegue oferecer o que você gostaria de oferecer para a sua família. E às vezes nessas circunstâncias, nós perdemos a fé no cuidado providencial. Às vezes até nós dizemos que Deus... Mas muitas vezes assim acabamos não esperando nada de bom, mas a história da multiplicação dos pães nos lembra que Jesus nunca abandona os... Jesus nunca abandona o seu povo, e Ele provê, e a sua provisão vai além daquilo que nós precisamos. Ele dá e ainda faz sobrar. Isso acontece hoje. Muitas vezes eu sei que muitos de vocês já tiveram experiências assim, uma necessidade extrema, e quando de repente, sem uma explicação, Deus provê. Provê mais do que aquilo que nós estávamos precisando no momento, ou mais daquilo que nós precisávamos, esperávamos ou havíamos pedido. Deus muitas vezes provê mais do que queremos. Eu particularmente, eu posso dizer, eu geralmente sou uma pessoa que sou mais sóbria, eu não peço grandes coisas, porque às vezes eu fico pensando, por que Ele vai querer me dar tal e tal coisa? Então eu peço mais básico. Mas muitas vezes Deus me surpreendeu e me deu mais do que eu queria. Seja profissionalmente, seja na minha família. Deu mais do que eu esperava, mais do que eu esperava que merecesse. Ele me deu. Por quê? Foi graça. Eu não sou melhor do que os outros ter recebido. Ele deu. Deu mais do que eu esperava. E provavelmente vocês também têm essas experiências na vida de vocês. Mais do que esperava, mais do que pediram, mais do que mereciam. Deus dá, Deus provê. Ele cuida do seu povo e muitas vezes Ele usa a sua igreja para cuidar das necessidades do seu povo. Assim como Ele também manda que eles juntem o que sobrou, e juntem aquilo, rende 12 cestos, e aquilo muito provavelmente é entregue para doação, para aqueles que tinham necessidades. A multiplicação ela acontece num episódio, os evangelhos os sinóticos depois vão narrar um outro episódio também, mas não acontece mais depois. Mas Deus continua a prover, seja pelas circunstâncias, seja pelo seu povo, seja pela sua igreja e às vezes também por algum milagre específico para alguma pessoa. Deus cuida do seu povo. E se Ele provê hoje do nosso sustento diário, Ele também, imaginem o que está reservado para nós no futuro. E esse milagre, portanto, ele aponta para o futuro de Deus, e assim como a ceia aponta para o banquete messiânico. É festa, o reino de Deus é fartura, e é isso que nos aguarda, não jejuns intermináveis nos aguardam. O que nos aguarda é alegria, fartura e felicidade. O reino de Deus chegou até nós por a vinda de Jesus. Em alguns momentos já desfrutamos disso, mas o que nos aguarda é algo muito glorioso. A vida eterna, como falaremos na próxima. Quem come desse pão tem a vida eterna. Há muitas promessas gloriosas de Deus.
Não apenas o cuidado e o sustento material, que também é importante, mas coisas muito maiores. E, portanto, essa esperança futura nós possa formar um coração grato. Alegre-se, enche o seu corações do mundo, muito pensar. Não. Jesus poderia ter para fazer, mas ele não fez. Sabia que essa não é. Ele foi tentado a ceder. Satanás e agora pelo. Mas ele não cede, ele vai. Inclusive, ele começa a sofrer a sua popularidade aqui, neste momento, neste exato momento, é o auge da popularidade de Jesus Cristo. É o auge da popularidade como. Mas ele não se deixa levar pela questão do poder. E aqui nós somos tentados. Talvez já tenha essa idade. Se a multidão quisesse pegar uma pessoa e você ainda tivesse o poder, não quisesse pegar você pelo rei. Sabe que o seu propósito aqui é outro, mas não quer isso. Será que você não se. Muitas vezes nós pensamos no problema do orgulho, do poder. Temos a oportunidade. A vida não nos. Mas, que uma oportunidade. Às vezes nossa. Isso pode muitas vezes. Por exemplo, poderia ser qualquer. Muitas vezes o nosso foco da. E agora, coloque-se no lugar do povo. Às vezes sermos como povo, amanhã sermos prosperidade. E aí poder ser o reino de Deus, a própria promessa e todas as. Por fim, a última. Jesus, em meio à tempestade, novamente nos lembra. Também ele não abandona o seu povo nos momentos mais difíceis. Que enfrentam provações, passando por tempestades.
sozinho em meio às tempestades. E as possibilidades são muitas. A luta contra um hábito pecaminoso, destruindo a vida da nossa família, a luta contra uma confusão terrível na sua vida, no seu trabalho, no seu casamento. Alguma dificuldade financeira novamente, rotativa. Pagar os boletos. Uma enfermidade sem. A perda de alguém importante. Falta de perspectiva para o futuro. Enfim, todas as possibilidades, tempestades que possamos estar enfrentando. Percebam vocês aqui, os discípulos estavam a serviço de Jesus. Eles estavam fazendo a obra. Estavam simplesmente cuidando da sua vida egoísta. Mas mesmo assim eles atravessam uma tempestade. Assim a sua fé é provada. A tempestade ela vem na nossa vida independentemente da nossa fidelidade a Deus ou não. Ela virá. Mas a grande questão é como nós reagimos em meio a isso. Só com temor, incredulidade, desespero? Ou nós conseguimos ver Jesus Cristo vindo a tempestade estando conosco? Jesus não apenas acalma a tempestade, mas antes de tudo ele acalma os discípulos em meio à tempestade. Não temais, sou eu. Os discípulos estavam apavorados enquanto estavam sozinhos, mas agora que a presença de Jesus está com eles, eles estão de bom grado, eles o recebem. Eles deixam de estar preocupados, com medo e ansiosos. E agora Jesus está com eles em meio à tempestade. Jesus, portanto, ele está conosco. O sou eu, não temais, nos lembra que ele está conosco, não importa qual seja a circunstância da nossa vida, não importa qual seja a tempestade que estejamos enfrentando. E ele está conosco, e ele sofreu a maior tempestade que poderia ter sofrido, que é entregar a sua vida. Ele morre para quê? Para que as tempestades das nossas vidas não sejam a palavra final de Deus. Para que a tempestade que enfrentamos não seja o nosso fim. Para que nós, pelo contrário, possamos passar por essa tempestade e chegar a um lugar de calmaria, onde teremos então a vida eterna, onde teremos então a vida plena com aquele que diz, sou eu, sou, não temais. Essa manhã, portanto, Jesus Cristo chama confiar nele em meio a qualquer circunstância que esteja. Ao invés de incredulidade, desânimo, alegria, felicidade por saber que ele está conosco, saber que ele é o nosso companheiro em meio a... por saber que ele está nos conduzindo ao porto seguro, que ele está nos conduzindo, portanto, à vida eterna, onde ele vai prover ainda mais do que aquilo que estamos buscando, almejamos e necessitamos. Que Deus, portanto, fortaleça a nossa fé e a nossa convicção nessa manhã em Jesus Cristo e assim possamos mais uma vez nos alegrar, mais uma vez fortalecermos a nossa esperança na vida eterna. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Deus eterno, nesta manhã, com a tua presença nós chegamos, expressando, Senhor, que muitas vezes somos como o povo, que busca apenas seus próprios interesses, ou somos como os discípulos, que não conseguem ver a Ti em meio às tempestades das nossas vidas, e que às vezes te seguimos, não sabemos exatamente o que acontecerá, a nossa fé ela existe, mas ela vacilamos, enfrentamos dificuldades, mas nessa manhã, Pai, nós confiamos em Ti e agradecemos porque por meio das narrativas, por meio das histórias bíblicas, nós vemos que Tu não abandona o Teu povo, que Tu provê o suficiente para o Teu povo, que Tu dá, Senhor, não apenas o pão terreno, mas o pão da vida eterna, que Tu acompanha o Teu povo em meio às tempestades, que Tu não nos abandona, Senhor, mas que Tu nos ama, que Tu cuida de nós. E que a incredulidade, portanto, não é a resposta adequada para nós, mas sim a fé, a confiança de que Tu estás conosco.
Pai, se há alguém aqui enfraquecido, se há alguém aqui desanimado, se há alguém aqui adormecido na fé, se há alguém aqui desesperançado, que o Teu Espírito Santo possa reanimar, possa dar vida, possa trazer alegria, possa trazer confiança no Teu Filho Jesus Cristo. Que todos aqui, Senhor, possam crer, possam confiar e possam fundamentar a sua vida nessa esperança, Senhor, essa esperança do Teu cuidado, do Teu amor, da Tua provisão e da vida eterna que Tu nos dá, da vida eterna que Tu dá para o Teu povo. É em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Vamos responder ao Senhor com nosso dízimo e oferta, se você compreende. Ele é exaltado, Ele é exaltado.